A Câmara Legislativa do Distrito Federal instala-se nessa região administrativa para a realização da audiência pública com a finalidade de debater o processo de regularização fundiária urbanística e ambiental do Núcleo Rural Monjogo, uma iniciativa do senhor deputado professor Reginaldo Veras. Neste momento, toma posição à mesa para presidir os trabalhos o senhor deputado professor Reginaldo Veras. Eu chamo ou você chama? Ok. Convidamos ainda para participar da mesa o senhor Vasnid Ruri, ex-deputado distrital que se encontra aqui conosco. Convidamos também a senhora Cristiane Barbosa Teix, representante da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF. Convidamos também a senhora Fabiana de Lúcia da Silva Peixoto, coordenadora executiva de Terras Rurais, representando a Terra Cap. Convidamos ainda o senhor Vanderlei Eres de Deus, representante da Administração Regional do Recanto das Emas. Convidamos também a senhora Edileuza Bernardes de Freitas, líder comunitária do Núcleo Rural Monjolo. Com a palavra, o senhor excelentíssimo deputado professor Reginaldo Veras. Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, tenho a honra de declarar aberta a presente audiência pública da Câmara Legislativa do Distrito Federal para debater o processo de regularização fundiária, urbanística e ambiental do Núcleo Rural Monjolo. Então, sejam todos muito bem-vindos. A mesa já está formada, eu nem chamo para a gente acelerar o processo. E já quebrando aqui um pouco o protocolo, a dona Edileuza, que é a grande mentora dessa audiência pública, todo o crédito é a ela. Ela pediu aqui para ler um versículo e fazer uma oração também. Então, dona Edileuza, a senhora comanda aqui. Pega ali o microfone, ali, dona Edileuza. Bom dia para todos. Estou muito feliz, graças a Deus, que uma boa parte se compareceu, né? Porque, como eu já disse, é para quem quer, né? Então, assim, está marcado em Deus de 2 de dezembro. Aí, por um erro, foi desmarcado uns 20 dias atrás, disseram que tinha sido desmarcado, não pude fazer coisas melhor. Mas, graças a Deus, estamos aqui. Então, eu quero pedir a todos que nós fizemos uma oração, a oração que o Pai nos ensinou, né? Porque nada, se não tiver Jesus na nossa frente, o Deus vivo, nada caminhará. Porque é na luta, é na batalha, é correndo atrás. E graças a Deus que nós conseguimos eles aqui para vir ver a situação, fazer um novo cadastro, como foi feito em 2011 para 2012. Eu quero que todo mundo se dê bem, eu só quero que a Terra Cap, Secretaria, eles resolvam a nossa situação, define, porque fica todo mundo repreensível, a gente não pode fazer nada, a gente não tem crédito. Então, assim, é muito complicado, né? Então, assim, eu já debati muito na Secretaria, como todos sabem, por todos, tenho tentado, mas eu acredito que a nossa vitória chegou. Ou que seja para ele nos deixarmos aqui, ou para nos colocar em outro lugar. Mas eu acredito que ninguém vai ficar sem o seu tetozinho. Eu acredito porque Deus é vivo. E Ele não desampara nenhum dos filhos. Então, vamos orar a oração que o Pai nos ensinou?
né? Vamos ficar todo mundo de pé, em referência a Deus. E depois eu vou ler só uns versículos da Bíblia para nós, que isso é promessa do Senhor na minha vida que eu fiz. Então, vamos começar, todo mundo? Pai nosso que estás no céu, santificado seja feito o nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos que nos têm ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrar-me do mal. Amém, Jesus. Eu até tenho tido falha, porque eu falei que ia mandar fazer xerox para mim, para todo mundo acompanhar. Mas se ouvir com atenção, o Senhor ouve, né? Para quem quiser tirar depois para refletir. Provérbios 21, do versículo 21 até o 31. Só são 10 versículos, tá bom? O que segue a justiça e a bondade achará a vida e a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ela confia. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Quanto os soberbos e se Estou com os olhos, né? Se reprimido, zombador e seu nome. Procede com indignação e arrogância. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusa a trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e a nada retém. O sacrifício dos perversos já é abominação. Quanto mais oferecido o com a intenção maligna, a testemunha falsa perecerá, mas a auricular falará, sem ser condenado. O homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo preparar-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então, assim, eu acredito que é uma palavra abençoada por Deus, né? E para todos possam refletir um pouquinho nela. E nesta reunião, por favor, todo mundo preste atenção. Ninguém tem que ficar falando com os outros. Quero também, depois eu vou fazer pergunta a cada órgão. E quem tiver a oportunidade, que quiser perguntar, é a oportunidade. Porque depois, por que não falou? Então, é hora de falar os fatos. O bom, o ruim, o que vai ser de melhor, o que pode ser de ruim para a gente. Tá bom? Então, eu não quero ninguém depois falando assim, por que não perguntou, por que não falou? Estamos aqui numa audiência pública para todo mundo ter a sua oportunidade, tá bom? Eu agradeço a todo mundo. Queríamos ter feito um almoço, mas não dava. Fizemos um cafezinho comunitário. O que eu pude fazer, eu fiz. Eu fiquei até às 3 da manhã. Mas está bom, né? E eu agradeço desde já a minha grande oportunidade. Oi. Vamos sentar. Então, em nome da dona Edileuza e da Câmara Legislativa, agradeço a presença de todos. Gente, a região do Monjolo, e boa parte do que eu conheço a respeito da problemática que envolve aqui, é graças ao meu mestre aqui, o deputado Vasnir Derruri. Durante décadas, pessoas foram sendo assentadas aqui em distintos momentos e outras vieram. Então, existe um histórico.
E esse histórico não nos interessa quem veio antes, quem veio depois. O importante é que os órgãos competentes, principalmente a Terracap, que está aqui representado pela competente Fabiana de Lúcia, consiga dar um norte para todos nós. Na fala da dona Edileuza, já torcer para a gente ficar aqui ou que nos transfiram para outro lugar. Não. O nosso objetivo é que os órgãos atuem para que vocês fiquem aqui. Até porque senão fica meio bola de ping-pong. Algumas famílias aqui já foram remanejadas de alguns lugares para cá em governos anteriores, não tem sentido ser remanejado para outro lugar. A briga é para que isso aqui seja regularizado, que vocês permaneçam aqui com dignidade e, acima de tudo, com segurança. Porque essa situação que o núcleo Monjolo está gera uma insegurança, o que faz com que vocês não possam fazer um planejamento futuro, não tenham acesso à linha de crédito, não possam preparar a terra de forma devida, não possam fazer uma agricultura familiar produtiva que lhes garanta não só a subsistência, como uma renda extra. Tá certo? A gente sabe que a especulação imobiliária fica de olho nessa região, então tudo isso, quanto antes a gente resolver esse problema ou dar um norte, a gente vai exercer a nossa função. Lembrando, vamos deixar claro que essa audiência pública vai solucionar? Não. A gente tem sempre que falar a verdade. Isso aqui é mais um primeiro passo para que a gente possa, no futuro, regularizar essa situação. E hoje a gente está aqui com a presença da Fabiana, que é a responsável na Terracap por todo o processo de regularização de terra rural. Então, se tem alguém agora que pode dar o encaminhamento inicial, que pode nos ajudar, é a Terracap, por meio da coordenação aqui da nossa amiga Fabiana de Lúcia. Então, lembrando, ninguém vai sair daqui com a situação resolvida, a gente tem que falar a verdade, sempre falando com muita fraqueza, para não vender falsas esperanças para as pessoas. Mas o importante é que se dê o passo inicial, para que paulatinamente, para que pouco a pouco, a gente consiga avançar em toda essa situação. Lembrando que, a partir de agora, as pessoas que desejarem falar, né, depois aqui do pessoal da mesa, pode se inscrever. O professor Gilney está ali atrás, olha, aquele rapaz alto ali, pode dar o nome lá para ele, para que vocês possam se manifestar, tirar suas dúvidas, fazer seus questionamentos. Só pode usar a palavra quem fizer a inscrição. Mesmo que não tem pergunta boba, eu estou com vergonha, não tem nada disso. Aqui é o momento de vocês perguntarem, tá bom? Essa audiência é de vocês e para vocês. A gente só está aqui como representante dos órgãos competentes, a Câmara Legislativa, a Terracap, a Secretaria de Agricultura e a Administração Regional, que está aqui presente, tá bom? Então, de cara agora, sim, eu passo a palavra para o deputado Vasni Derruri, ele que acompanha essa questão de vocês já há uma década, né, ou mais. Né? O Vasni sempre é um dos maiores especialistas dos deputados ao longo da história em regularização de terras. Então, uma pessoa muito competente e que está junto conosco à frente desse processo. Então, com a palavra, o deputado Vasni Derruri. Vou ficar em pé. Fica à vontade. Bom dia, presidente. Bom dia, doutora Fabiana, nosso representante do Carlos. Minha saudação à administração, à dona Edileuza e cada um de vocês, o meu bom dia. Esse é um assunto que eu sempre considerei da mais alta relevância. Brasília foi uma cidade extremamente generosa com a sua população, através da política de assentamento. Contudo, a área rural, ela enfrentou uma situação diferenciada, uma situação que o Estado gerencia, faz de conta que cuida e, na realidade, dificilmente está lá presente para saber se a terra está sendo plantada, cultivada, etc., etc. E muitos governos passam e tentam acomodar os problemas aqui ou ali. Eu me lembro aqui de quando eu fui visitar seu Manuel pela primeira vez. Seu Manuel detém uma gleba ali, a segunda de quem desce aqui, porque aqui é Monjolo, Chácara 4, porque tem outros projetos do Monjolo. O Monjolo, ele nasceu através, o seu parcelamento, de um
no governo do Arruda, foi feita uma negociação com o Banco Mundial de remanejamento do pessoal que estava na estrutural. No entanto, ficaram eventuais casos sem ser resolvidos, que aí foram colocados aqui e ali. E, então, nesse sentido, a conversa com o doutor Cândido, nós já tivemos 2 conversas com ele, doutora Fabiana, é importante destacar. Quando fui chamado, eu alertei, é importante fortalecer a associação de moradores, porque bom ou ruim, chovendo ou não, é quem cuida do processo. Eu nem conhecia a dona Edileuza, mas falei, ao conversar com o secretário de Agricultura, é importante que a conversa se dê a partir da representação da comunidade. Então, isso foi importante. Eu tinha conhecido lá atrás, quando a Áurea inaugurou uma entidade que depois foi ela remanejada para outro local e a população ficou um tanto quanto abandonada aqui nesse processo. Eu quero destacar o trabalho de presença da administração, que, na sua limitação, tem procurado dar o melhor para poder manter a estrada, a limpeza, né, o papa-lixo. Agora, é importante enfrentar o debate da regularização. Por que é importante? Porque os órgãos de controle, principalmente o Ministério Público, o IBRAM, eles querem construir o melhor para a cidade. Para construir o melhor para a cidade, tem que ser dialogando com as autoridades e não se escondendo das autoridades. Eu sempre, quando exerço a minha função, porque não sou deputado hoje, tive 6 mandatos, mas sempre tive o cuidado de estabelecer o diálogo desde a administração, os órgãos competentes, para poder estabelecer um processo com a comunidade de regularização. Podem não saber, mas eu fui, na primeira legislatura da Câmara, o deputado que relatei o processo de ocupação da Vicente Pires. Né? Felizmente, tem a documentação para mostrar os equívocos, tanto da população como dos governantes. Agora, não é aqui que a gente vai tentar resolver um problema. Tem que enfrentar o problema e procurar pavimentar soluções. E eu quero destacar a disposição do deputado Reginaldo. Por quê? Porque, na realidade, a representação parlamentar hoje é dele, não é minha. O diálogo dele com as autoridades flui com mais facilidades do que a mim, que fico pedindo favor aqui, etc, etc. Mas não posso desconhecer como tenho sido bem recebido, seja na SEDUR, na CODAB, na TerraCap, nesse trato das questões de regularização. Fomos surpreendidos recentemente com uma notificação. Nós estivemos aqui discutindo com vocês nesse mesmo lugar. Vocês se lembram? Nós discutimos. Nós também já tínhamos realizado 2 audiências na Secretaria da Agricultura. E aí, doutora Fabiana, nós fizemos um movimento de conversar com a área jurídica da TerraCap. Porque a TerraCap, ela não dá conta de gerenciar a magnitude, principalmente das terras rurais. Por quê? Porque é muito grande. Então, ela prefere que tenha pessoas que ocupam plantando, né? Plantando, não é fatiando a terra e resolvendo problema de moradia desse ou daquele, mas plantando a terra. Então, isso é que vai dar legitimidade à regularização. Pensem bem. É dar à terra a sua função social. Eu sei que a gente tem necessidades na família e eu respeito, e isso não pode ser desconhecido. Mas se nós não cultivarmos, é bom que esteja gravando aí, se nós não plantarmos, vamos assim dizer, seja a mandioca, seja a laranja, a mangueira, né,
a hortaliça, nós não estamos usando a terra com a finalidade dela, que é produzir. A mesma Bíblia que a dona Edileuza leu aqui, é a Bíblia que lá no livro de Levíticos é o primeiro tratado em matéria de terra, quando durante 7 anos se plantava, ou 6 anos, e no 7º ano havia o descanso da terra. E é o famoso ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? A terra, né, Wellington, você que ministra na igreja, a terra volta para as famílias originais. Porque a terra, quando Deus assim o distribuiu para o povo judeu, não tinha finalidade comercial, ela tinha a finalidade de produção do alimento para a população. Naturalmente, as outras funções que decorrem dela, morar, isso, aquilo, outro. Portanto, deputado Reginaldo Veras, eu quero cumprimentar a sua pessoa, a sua sensibilidade. Sábado passado, eu já estou terminando, nós estivemos lá no projeto Terra Prometida, na Fazenda Sálvia, que são 33 famílias sendo assentados em terra da União, e aqui, agora, terra da Terra Cap, se não me falha a memória, né, Carlos? A doutora Fabiana vai falar sobre nós. Então, é importante que vocês tenham em mente, não importa se a pessoa é isso, é aquilo, mas aqui na terra ela tem um compromisso com a sociedade, fazer da terra produtiva. Produtiva. Tem gente que planta hortaliça morando em apartamento. Hortelã, né, manjericão, etc, etc. O que vocês podem produzir no final de semana, ir para o mercado e vender. Né, o alface, a couve, isso, aquilo, outro. Né? Então, não esqueça disso. A chácara não é depósito de carro velho, a chácara não é depósito de coisa velha, é para ser produzida. Produzida. Quero recordar isso, não é ideia minha, não é novidade do governo do Distrito Federal, isso é uma orientação que as Escrituras deu para que o povo tivesse o que se alimentar, para que o povo tivesse meios para sobreviver. Então, aqui pode não plantar tudo, mas aqui pode ter uma mandioca, aqui pode ter um milho, aqui tem um carreirão de milho, ó, o milho secando. Para quê? Para servir de alimento para quem? Para as galinhas, né? Fazer para os porcos, né? E aí vai criando outras formas. Eu quero, portanto, parabenizar aqueles que vieram para cá, que têm a consciência, né, de que a regularização vai passar, presta bem atenção nisso, a regularização vai passar para o uso social da terra. Algum tempo atrás, na primeira audiência, não tinha muitas perspectivas. Já na segunda audiência, a equipe técnica da Secretaria da Agricultura viu expectativa de poder ser regularizado. E eu espero que esse seja o processo que nós vamos caminhar daqui para frente. Não podemos comprometer as nossas nascentes. Elas têm que fluir. Elas têm que fluir. Né? Eu tenho um amigo que o terreno dele no Lago Norte vale uma fortuna. Tem uma nascente. Ele não pode construir. Entende? Ele está lá, um espetáculo, o terreno dele. Está lá com os buritis, que é um sinal de que existe nascente. Então, nós precisamos ter clareza, lucidez e responsabilidade. E quando nós agimos assim, pode ser os políticos, aquele é esperto demais, aquele faz a lei, aquele conhece tudo, é advogado, é bom. Mas não se esqueça de um princípio que está aqui nessa palavra que a nossa amiga Edileuza leu. Nós, às vezes, pedimos a Deus ajuda, mas nós, às vezes, não colaboramos com Ele para que Ele possa nos ajudar. Porque Deus não opera aonde a injustiça,
A desonestidade, a mentira são instrumentos para poder criar direitos. Não é por esse caminho. O direito é construído por aquilo que todos nós no parlamento aprendemos, na coletividade, na transparência, no respeito ao direito do semelhante. É dessa forma que a gente caminha e colhe frutos, porque o fruto pode até vir, ele é viçoso, mas da noite para o dia ele murcha e apodrece, muitas vezes contamina e nos traz doenças gravíssimas. Então, é isso daí, meu abraço, conte conosco, vamos continuar nessa luta. Essa luta é da caminhada de vocês. Vocês têm que participar para poder conhecer que tem um preço a pagar. O preço é agir corretamente. E quem age corretamente, não tenha dúvida, será vitorioso no seu propósito. E aí, me permita encerrar dizendo, não parcelem, não vendam, não parcelem, não vendam aquilo que não é de vocês ainda. Vocês terão uma autorização para poder plantar, para poder cultivar, que é o que o objetivo de vocês aqui fazem nisso. Então, agradeço, Reginaldo, doutora Fabiana, desculpa ter me prolongado. Foi ótimo. E agora, com a palavra, o representante da administração regional, Vanderlei de Deus. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o amigo Osni, deputado Reginaldo Veras, doutora Fabiana, dona Edileuza, amiga, parceira, está sempre lá puxando a orelha nossa lá da administração, está sempre, né, dona Edileuza, nos provocando, e a gente tem tentado ajudar da medida do possível. Justificar a ausência do administrador Carlos Dalvan. Para quem não sabe, a mãe dele está passando por um momento delicado, fez quimioterapia ontem, né? E ele tirou esses dias para ficar ao lado dela, dando força. E, em nome dele, coloca aqui a administração à disposição de cada um, como o Asni, nosso amigo Asni bem disse, temos as nossas limitações, a administração regional, porém, respeitando essas limitações, nós podemos ajudar, somando com vocês, junto com o deputado Reginaldo Veras, o Asni, Fabiana, para buscar uma solução para todos da melhor forma possível. Tá bom? Obrigado. E agora, com a palavra, doutora Fabiana. Dona Edileuza, a senhora tem que ser a melhor amiga do mundo dessa moça, está entendendo? Ela é uma pessoa muito competente, já foi secretária de governo, tem uma larga experiência em organização de projetos e execução de projetos, e agora ela está lá na TerraCap cuidando dessa coordenadoria de regularização de terras rurais. É uma pessoa muitíssimo importante, e eu te peço, viu, Fabiano, desde já, aqui são 3 décadas já de processos e problemas. Então, assim, te peço assim, como amigo mesmo e como parlamentar, para que dê uma atenção especial a essa situação, para que nós pressionemos junto à secretária de Agricultura, que pediu essa audiência pública e não está aqui, infelizmente. Não sei o que aconteceu, eles não nos deram retorno, mas a gente ficará em cima, com a ajuda da Fabiana, da Secretaria de Agricultura, para que a gente tente acelerar esse processo. Miriam, inclusive, dá uma ligadinha para o pessoal da Secretaria de Agricultura, para ver o que é que houve, por favor. Então, com a palavra, doutora Fabiana de Lúcia, gente. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar nosso querido deputado Reginaldo Veras pela iniciativa, nosso querido deputado Asni, eterno deputado Asni Derror, Vanderlei, muito obrigada pela presença. Dona Edileuza, nossa líder comunitária aqui, também estou tendo a oportunidade de conhecer hoje, e desejar um bom dia a todos e agradecer a presença. Muitos aqui não sabem, no âmbito da TerraCap, deputado, foi criada a COTER. O que é a COTER? É uma coordenação que veio para cuidar da regularização das terras rurais. Como o deputado Asni mesmo disse, a TerraCap, ela é muito grande, né? A obrigação da TerraCap ela é muito grande. E considerando que aproximadamente 70% das terras do Distrito Federal são terras rurais, então essa é uma pauta importantíssima. E logo que eu saí da Secretaria de Empreendedorismo, o governador disse, Fabiana, quero você cuidando da regularização, porque eu já tinha ocupado esse cargo em governo anterior de regularização fundiária das áreas urbanas. Mas eu sei da necessidade que tem a área rural em Brasília.
Se a gente, andando mesmo aqui mesmo pelo Núcleo Rural Monjolo, há uma diferença de qualidade de vida e de fornecimento de ações do Estado muito grande. E eu falo que, se a gente começar com a regularização, é claro que a regularização sozinha não vai resolver o problema da área rural, porque entregar um título para o ocupante é importantíssimo, porque vai trazer segurança jurídica, vai trazer condições dele ter acesso ao crédito para investir na área dele, ele vai conseguir alavancar e ter um desenvolvimento econômico diferente, vai gerar emprego, vai contribuir com a economia e com o crescimento social da população. Por outro lado, deputado, eu tenho visto muito que não basta só a regularização. A gente precisa que tenha fornecimento de energia elétrica adequada, água, esgoto, serviços de infraestrutura, internet. Internet não é mais luxo, internet hoje é necessidade, principalmente num período de pandemia, onde as crianças precisam estudar e muitas ficaram em aulas telepresenciais. A gente precisa pagar uma conta, tudo hoje está sendo resolvido pela internet. E a área rural ainda é muito prejudicada com isso, com essa prestação de serviços essenciais para uma vida digna. Então, como eu já participei, eu tenho muita gratidão por ter participado. Fui requisitada, sou servidora efetiva da Câmara Legislativa há quase 17 anos e participei dos 3 últimos governos. E isso me trouxe uma experiência, deputado, uma experiência para querer cada vez mais ajudar a população, não só naquilo que eu estou fazendo diretamente como atividade de fim, mas se a gente consegue fazer a interlocução como governo com a Neoenergia, com a CAESB, com a Secretaria de Obras, com a Nova CAP, né? Então, isso é fundamental. E a Câmara Legislativa, claro, sempre encabeçando essas ações, nos ajudando bastante, nos demandando bastante, principalmente agora na Terra Cap, onde eu fui a pedido e estou muito feliz em estar resolvendo essas demandas lá dentro. Inclusive, deputado, nós fizemos uma ação aqui ao lado, no Casa Grande, onde também tinha um problema de uma transação, cumprimento de uma transação judicial em razão das ocupações que muitos do Casa Grande compraram uma área, mas ocuparam outra, e era um problema social que precisava ser resolvido. Nós montamos, agora no mês de novembro, um espaço com a Secretaria de Agricultura e a Terra Cap, e ali nós entramos com aproximadamente 90 processos e estamos já analisando esses processos para regularizar o Casa Grande. E essa é a ideia, como a gente foi explanado anteriormente, ninguém aqui, pelo menos a Terra Cap, a Secretaria de Agricultura, o governo, pensa em realocar novamente, né? Essas pessoas já foram realocadas. O assentamento vem de uma ação do governo e foi feito pela Secretaria de Agricultura. Então, hoje, o que tem que ser feito? Muitos desses processos, muitas pessoas do assentamento entraram com o processo de regularização, vários foram indeferidos, outros ainda estão sendo analisados pela Secretaria de Agricultura. Então, para contar um pouquinho do histórico, que quando as pessoas foram realocadas aqui no assentamento realizado pela Secretaria de Agricultura, em 2020 foi feito um termo de acordo entre a Secretaria de Agricultura, a Terra Cap e o IBRAM, para que fosse feito o licenciamento ambiental aqui da área e avançasse na regularização. Dentre as obrigações da Terra Cap e da Secretaria de Agricultura, era de promover a regularização dessas áreas através da concessão. Hoje, a COTER, após a criação, nós já fizemos o termo de cessão da área do Núcleo Rural Monjolo e só está aguardando a aprovação da diretoria técnica por reunião por parte da diretoria da Terra Cap. Então, nós já fizemos, a COTER já elaborou a minuta de cessão do Núcleo Rural Monjolo para a Secretaria de Agricultura, então só está agora nas fases finais para a cessão dessa área.
Fizemos também, estamos trabalhando lá no âmbito da COTER também, um convênio com onde a TerraCap vai repassar para a Secretaria de Agricultura um determinado valor para a contratação do estudo de fauna, que foi uma das exigências que o IBRAM realizou no processo do licenciamento ambiental. Então, assim, hoje, o que eu falo? O que é a COTER? A COTER está vindo para resolver essas questões históricas mesmo, esses problemas que são delicados, que muitas vezes algumas pessoas não querem mexer, mas nós precisamos dar dignidade para a população, principalmente os mais carentes, os mais necessitados, os que mais estão precisando de assistência do Estado. Então, lá no âmbito da TerraCap, nós estamos cuidando pontualmente, em especial dessa região aqui do núcleo rural. Nós temos a questão do 10 de junho também, que está sendo tratada também, e do Casa Grande, e agora do núcleo rural Monjolo. Então, deputado, eu gostaria aqui de propor, como trazendo uma solução, eu gosto muito, deputado Reginaldo Veras já me conhece um pouquinho, eu sou muito de resultado, gente. Eu gosto muito de ações a curto prazo. Não adianta eu ficar pensando aqui em muitas coisas se não for resolver. O que eu quero propor aqui, deputado? Para que eu mantenha depois um contato aqui, a gente pode fazer uma outra reunião, ou aqui, ou na TerraCap, que seja uma reunião técnica mesmo, para a gente pegar a relação dos processos e montar uma força-tarefa para analisar esses processos. Até que essa reunião aconteça, eu já vou me comprometer aqui em pedir com a Secretaria, e atuar em conjunto com a Secretaria de Agricultura, a COTER e a Secretaria de Agricultura, para dar andamento nesses processos. Hoje mesmo eu já estava conversando com a minha assessoria, tem processos aqui em condições de já ter concessão de direito de uso, e nós estamos puxando os processos para a TerraCap para fazer os últimos despachos, para que a gente consiga avançar na assinatura desses contratos. Então, vou reforçar lá com a Secretaria de Agricultura, infelizmente ela não está presente, mas considerando que hoje a COTER está atuando dentro desse cenário de regularização, em relação aos processos de regularização, eu assumo aqui o compromisso da gente estar analisando um a um, vendo o que falta, orientando as pessoas. Nós podemos fazer uma reunião para orientar melhor futuramente aqui e tentar colaborar de forma mais efetiva com a regularização da área. E aí, acho que o principal é isso, trazer mesmo resultado. E aí, deputado, eu me proponho aqui para a gente marcar uma próxima data para vir, ou na própria TerraCap a gente monta lá um dia para atendimento em conjunto com a Secretaria de Agricultura, apenas dos moradores do núcleo rural Monjolo, e indicando também quais são as pendências, porque o que o deputado mesmo disse, gente, é muito importante que quem esteja ocupando a área esteja dando aquele fim social dessa área, que é o quê? Atividade produtiva. Aquele que não cumpre esses requisitos e que tenta burlar, né, o sistema, o processo de regularização, que faz o parcelamento, que vende, ele acaba prejudicando aquele que está aqui há muitos anos, esperando essa regularização. Então, é muito importante que quem está aqui na área, viu, dona Edileuza, que vocês nos ajudem a ser os guardiões da área. Se tiver ocupação irregular, está tendo um parcelamento irregular, denunciem. Denunciem para que a gente possa atuar. Porque, a partir do momento que perde a característica rural da área, o processo de regularização ele fica muito mais moroso, muito pior para todos. Então, assim, acaba prejudicando. E depois, com o tempo, com a expansão urbana, é o que a gente vê na Vicente Pires, na Arniqueiras, aquele produtor, aquele chacareiro que não parcelou, que não vendeu, ele está sendo prejudicado hoje porque precisamos de espaço para as áreas de equipamentos públicos. Então, aquele que não parcelou acaba sendo prejudicado. Por quê? Porque houve uma expansão urbana. Então, a gente não pode deixar isso acontecer aqui. Já está acontecendo em grande parte do Casa Grande. Todos os dias a gente se depara com muros sendo levantados e condomínios sendo formados. Então, assim, isso é muito ruim para todos. Então, ajudem o governo. Eu falo que a ação da regularização, o processo de regularização, ele não é uma ação só do Estado. Ele é uma ação que precisa da sociedade colaborando, tanto no fornecimento de documentação adequada,
atualização de dados. O pessoal da área rural não atualiza os dados, não gostam muito de celular e também porque a internet não funciona direito. Então, gente, sempre que puder, dê um pulinho lá na Secretaria de Agricultura, atualiza o cadastro, isso pode ser feito por e-mail também, eu sei que vocês têm dificuldade para acessar o e-mail também, então compareçam lá à sala do produtor na Secretaria de Agricultura, atualizem os dados, peça para ver a situação do processo, a Coter está ao lado agora, deputado, para facilitar esse contato com o produtor, nós mudamos a única unidade da TerraCap que não está no prédio da TerraCap é a Coter. Gente, nós mudamos para a sala que era do posto médico da Secretaria de Agricultura e nos instalamos lá para que a gente pudesse ficar TerraCap, Secretaria de Agricultura, Emater, Casa do Cerrado, Associação de Servidores da Secretaria de Agricultura, tudo em conjunto ali, para que a gente possa mesmo trazer mais efetividade nas ações de regularização. Então, qualquer dúvida, podem comparecer ou na Secretaria de Agricultura, na Coter também, falar, doutora, preciso que olhem o meu processo, eu quero saber qual é a pendência, e tragam as documentações que a gente solicita, porque muitas vezes o processo fica parado por falta de um RG, por falta de um comprovante de residência, por falta de assinar uma declaração de que ele não é concessionário de outra área no DF. E aí a gente liga e acaba não resolvendo. E trazendo aqui uma novidade também, deputado, a Coter, logo que entrou, havia uma cobrança que era muito questionada a respeito do valor indenizatório, que era uma cobrança que foi instituída por meio de um decreto. A lei não fez previsão e o decreto sim. E isso onerava muito o produtor rural, porque cobra os últimos 5 anos no ato da assinatura do contrato. E muitos produtores não têm condições de pagar com esse valor indenizatório que não foi instituído da forma adequada. Então, nós já, no âmbito da TerraCap, após eu ter assumido lá, pedi que o jurídico da TerraCap se manifestasse a respeito e nós suspendemos essa obrigação de pagar antes do contrato, condicionando o contrato, e que isso seja discutido no futuro de forma adequada. Uma perguntinha bem rapidinho. Em respeito de quem não tem o cadastro, porque tem muita gente, por exemplo, eu estou aqui desde 2012 e eu não tenho cadastro. Isso é muito importante. Querido, assim, como a audiência está sendo filmada e transmitida ao vivo pelo canal da TV Legislativa, o canal 9.3 em TV aberta, daqui a pouco eu abro para as perguntas, você vai falar ao microfone, aqui na frente da câmera, para ficar tudo registrado, tá bom? Por isso que eu pedi que todos que quisessem falar e tirar suas dúvidas, se inscrevam, por favor. Então, daqui a pouco, a gente passa para as perguntas. Desculpa, Fabiana. Bom, gente, eu acho que é isso. São muitas dúvidas mesmo, viu, deputado, que vão surgir. Nós sabemos que o processo de regularização ele tem sido moroso. Nós temos pessoas que estão aguardando essa regularização há 50 anos, 40 anos, 30 anos, e que muitas nem acreditam mais no processo de regularização, né? Mas nós aqui, como governo, eu costumo pedir até desculpas por ser mais uma representante do governo que vem aqui e fala, agora vai. Mas eu espero que, se de 100 pessoas que tiver aqui, 50 pessoas, se a gente resolver 10, 15, nós já avançamos um passo. Então, vamos caminhar juntos, tentar essa ação conjunta. Eu preciso muito de vocês nesse processo de levantamento das pendências, de fornecimento de dados, para que a gente consiga avançar, tá bom? Eu agradeço a participação e me coloco à disposição aqui para eventuais dúvidas. Obrigado, Fabiana. Daqui a pouco eu também tenho perguntas. Eu vou me inscrever para fazer as perguntas também. Lembrando a todos, essa audiência pública está sendo transmitida pela TV Distrital, canal 9.3. Então, seus parentes aí que não estão aqui, que têm interesse no assunto e quiserem acompanhar, podem acompanhar diretamente lá pela televisão, tá bom? E fica gravado no YouTube também, para quem não vai acompanhar poder assistir depois. Pode começar a chamar o pessoal aí, por favor, para falar. Convidamos para o uso da palavra o senhor Wellington Lima, morador aqui da região. Bom dia aos moradores, né?
aqui do núcleo do núcleo Monjolo, em especial da Chácara 4, né? Porque está se tratando do Monjolo, mas somos os moradores da Chácara 4. Né? Eu moro na Gleba 13. Agradeço a Edileuza, que é a presidente da nossa associação aqui, que foi altamente positivo, sabia que ia dar certo, que vai dar certo, a gente crê. Né? Começamos um projeto de regularização e cremos nessa regularização, porque queremos viver da melhor forma, produzindo. Agradeço a presença aí do nosso chefe de gabinete, né, do administrador, o nosso deputado, eterno deputado que nos ajuda, o deputado Reginaldo e a Fabiana, que foi esclarecedora da Terra Cap. Precisávamos de você, precisamos da sua companhia conosco, sempre, porque muitas dúvidas surgem. Temos o intuito de tentar manter a área rural, queremos isso, queremos produzir, somos produtores, porém, nos falta muito meios. O primeiro é assinar um contrato, que é a ansiedade maior de todos nós. Né? Creio que todos que estão aqui querem garantir a sua morada, querem produzir, mas, porém, querem primeiro garantir a morada. Nós queríamos saber a respeito de um processo que está na vara do meio ambiente, né? O Vasdita e Ciência, mas que não tem ainda nada definido. Né? O juiz citou as partes, citou a Chácara 4, mas a outra parte, que é uma pessoa que não tem direito nenhum, que sua mãe teve uma concessão da zoobotânica que entrou na justiça e até hoje nós não estamos representados nesse processo. Então, a gente fica com receio desse processo de o juiz poder definir algo diferente de tudo que foi tratado aqui, né? A favor de nós, que somos reais moradores, que estamos aqui há bastante tempo. Muita gente aqui já tem um cadastro na secretaria, eu sou uma dessas pessoas. E queria ver a situação também dos demais que não têm ainda o cadastro, se pode ser feito agora esse cadastro, se vão dar esse apoio aqui para os moradores, que gera uma certa intranquilidade para o pessoal poder produzir, querer saber também a respeito de insumos, de fornecimento de adubo, fornecimento de sementes, porque está muito oneroso hoje produzir, e nós somos produtores. Esse ano mesmo foi muito complicado para a minha produção, tendo em vista o valor do adubo, o valor do milho. Então, como produtores, a gente tem que tocar nesse assunto também, né? Tendo em vista a audiência pública. Se a administração consegue aí um adubo para a gente, se, de repente, o deputado consegue uma parceria com a Emater para fortalecer ainda mais. E lembrando que a Chácara 4 aqui no Monjolo é uma das que mais produzem. Podem descer na chácara, se não tem galinha, tem o milho. Quando não tem o milho, diversas aves, porque somos produtores. Somos produtores e estamos aqui empenhados na regularização das nossas terras rurais. Queremos dignidade, queremos todos morar bem, morar com segurança, produzir de uma forma sustentável e comercial. Temos visão comercial aqui nessa área. Então, contamos e agradecemos desde já a cada um dos envolvidos, dos participantes aqui, e fazer apenas uma pergunta para a Fabiana: se quem já está com esse cadastro, né, que é o cadastro aqui, alguns moradores nem esse cadastro têm, porque eles não têm conhecimento, que tem que tirar o CAR. São coisas simples, mas pessoas que têm mais de 10 anos aqui e não tem, como o colega perguntou, ele não tem nem o CAR, mas ele tem como comprovar 10 anos. Então, a gente precisa de um apoio da secretaria aqui para poder estar dando esse apoio no cadastramento dos colegas, para eles poderem estar entregando a documentação novamente, uma vez que a legislação mudou, que surgiu agora a Lei 6.740, distrital, que teve como relator o deputado Hermeto, no qual os moradores que já residem aqui desde 2016 têm a possibilidade de assinar o contrato. Então, a gente tem que se unir, se organizar para poder assinar esse contrato e regularizar as nossas terras. Eu acho que o maior interesse aqui de todos,
né, envolvidos aqui nessa reunião, nessa audiência pública, se dar nessa situação de regularização da terra. Não queremos parcelar, não queremos vender terra, queremos morar. Somos agricultores e queremos morar. Precisamos, sim, de um apoio dos órgãos competentes, como se fizeram agora presente aqui no dia de hoje, mas temos uma certa necessidade, uma pressa, tendo em vista que até 2023, como consta a lei, tem que se regularizar essas terras, né? Então, a gente fica apreensivo, a gente busca aí agora, através dessa audiência de hoje, uma regularização, uma definição, né? Uma definição tendo em vista que os cadastros aqui são anteriores a 2015. A maioria dos moradores das chácaras aqui estão aqui desde 2010. Então, já tem mais de 10 anos aqui o pessoal morando, né? Então, a gente precisa de algo, como a Fabiana disse aqui, algo mais ligeiro, algo que realmente resolva a nossa situação, porque a gente está no meio de um processo na vara do meio ambiente, onde uma moradora da região reivindica a área toda, ela reivindica a área toda para si. Né? Eu acho que ela nem produz para isso, não sei qual a finalidade, que ela reivindica a área que já temos moradores, temos lei amparando, só para conturbar a situação. Né? Então, a gente fica apreensivo. Resumindo, a gente está apreensivo, os moradores estão apreensivos diante dessa situação e pedimos aí nessa audiência, queremos nessa audiência que os órgãos nos apoiem nesse sentido, de regularizar para poder produzir com tranquilidade, para poder morar com tranquilidade. Né? E agradeço a oportunidade, desde já agradeço a Edileuza mais uma vez, porque ela tomou à frente, muitas pessoas aqui não acreditaram no potencial dela, não é fácil estar à frente de uma associação, ainda mais de pessoas de baixa renda, porque aqui somos pessoas de baixa renda, somos moradores que precisamos de apoio dos órgãos, sim, porque a maioria não tem condição de comprar os insumos, fazem das tripas corações para comprar um milho para plantar, né? Para comprar um adubo, uma dificuldade. Para pagar uma mensalidade de R$30 numa associação é complicado, para poder mensurar o grau da dificuldade aqui da Chácara 4. Mas, ainda assim, não desistimos, seguimos plantando, seguimos lutando e contamos aí com o apoio aqui da administração, que possa olhar com melhor olhos para nós, que possa nos ajudar nessa estrada, que a estrada realmente é difícil, o acesso aqui fica complicado quando chove, que o Vasni não nos abandone, porque é um amigo, é um parceiro da Chácara 4. Nós já temos essa parceria com ele há muito tempo e queremos fortalecer cada vez mais. Que o deputado se reeleja e continue conosco também, porque quanto maior essa força, é a única solução que a gente vê para regularizar essa terra aqui. E agradecer a doutora Fabiana por este apoio, por essa expertise, porque ela está muito inteirada do processo, fiquei feliz, eu acho que os demais moradores aqui ficam felizes quando a gente vem numa audiência pública e lidar com uma pessoa com essa expertise, que está tão por dentro do assunto. E agradeço a oportunidade. Obrigado, Wellington, pelas colocações. O que eu quero sugerir aqui? Tem muitas pessoas que não entraram com o processo de regularização. Por isso que eu quero sugerir que, estava conversando aqui com o deputado, como nós já temos uma força-tarefa com a Secretaria de Agricultura para tratar do Casa Grande, nós vamos incluir o Núcleo Rural Monjolo, deputado, e nós já combinamos aqui que nós vamos fazer uma reunião com o secretário de Agricultura para pedir essa prioridade lá junto à Secretaria de Agricultura também. Então, mas de antemão, para vocês irem adiantando, viu, dona Edileuza? Já quem não ingressou com o processo de regularização ainda, que procure a sala do produtor, eu acredito que a senhora tem a relação, o formulário lá, para ingressar com o pedido de regularização, porque aí já vai antecipando que precisa criar o processo, precisa digitalizar os documentos, precisa tramitar entre as áreas para começar a ser analisado, porque não tem como assinar uma concessão e nem como o governo saber que você está na área se você não entrar com o processo de regularização. E o que é o interessante? A lei anterior, ela trazia uma data limite até 2014 para quem estava ocupando. Então, tem muitas pessoas aqui que tiveram os processos indeferidos
porque a lei anterior, o prazo era 2014. Mas hoje, com a alteração legislativa, a lei professor Aníbal, que foi sancionado no final de 2020, ela traz um novo marco temporal, ou seja, é preciso comprovar a ocupação até dezembro de 2016. Então, o que acontece? Tem pessoas aqui que o processo foi indeferido porque não comprovava a ocupação antes de 2014. Mas já estava aqui em 2015, 2016. Então, pode pedir dentro do próprio processo uma revisão, pedir uma vistoria na área para comprovar essa ocupação. Então, por isso que é importante a gente fazer uma reunião depois técnica, vai dividindo por dias, a gente organiza, viu, Edileuza, Wellington, você ajuda a gente também nisso, para que a gente divida e vá marcando com as pessoas para comparecerem, ou a gente tenta fazer a mesma ação que nós fizemos no Casa Grande, para trazer o atendimento, que a gente precisa de infraestrutura, né? Precisa montar o computador, a internet, então tem que ser um lugar que a gente tenha estrutura. No Casa Grande, nós fizemos na escola, e deu certo. Então, a gente tenta decidir depois, aqui em conjunto, qual que é a melhor alternativa. Eu acho que, se os órgãos puderem vir aqui, há uma escola muito boa, cuja direção é muito competente, aqui coladinho na gente, o Centro de Ensino Médio 804. A direção é parceira nossa, tem vários estudantes, inclusive, alunos aqui estudam aqui no 804, e lá eu acho que é um lugar perfeito para, se a gente concretizar isso, fazer no 804. Eu me encarrego de conversar diretamente, eu e o Carlos Dalvan, o diretor é amigo nosso, a escola é para isso mesmo, ela tem que atender a comunidade, a gente usaria o próprio espaço da escola, acho que é adequado, né? Vocês só vão ter que subir aqui a rua e vai estar ali na boca da escola, aqui pertinho. E lá é perfeito, com toda a estrutura, a internet e a organização necessária para a gente fazer isso. Por mim, está ok. Nós podemos, sim, só precisa combinar uma data, deixar um prazo com antecedência para que as pessoas também, a gente consiga fazer esse levantamento técnico já na TerraCap, para vir com a coisa mais alinhada, para que as pessoas consigam já entregar esses documentos, essas pendências, nesses dias dessas ações. Ok. Com a palavra, convidamos aqui o senhor Florismar Gomes, que também é morador aqui da região. Perdão, a senhora Florismar Gomes. Desculpe. Gente, bom dia a todos. Eu quero agradecer pela presença de cada um, mas a minha pergunta, eu quero fazer uma cobrança à doutora, porque eu queria fazer para a secretaria, alguém da secretaria, como eles não estão aqui, porque eu estou aqui desde 2006. Então, de 2006 até agora, é um massacre que a gente vive, é problema na justiça, todo ano é um processo. Tudo que eu tenho feito aqui, simplesmente é me defender de uma pessoa que se dizia dona, porque tinha um processo com a zoobotânica, que eu sei, esse processo foi nulo, né, porque a gente é informado. E a minha pergunta que eu queria, a minha cobrança, é porque na gestão passada, não foi nessa gestão, fizeram um compromisso de entregar um documento, porque eu quero muito saber desse documento, se o governo indenizou essa família. Se o governo indenizou essa família. Então, eu queria fazer para a secretaria, que a secretaria ficou de nos fornecer esse documento, entregando para a administração, e até hoje nós não tivemos resposta, porque nós temos uma ação judicial muito longa, porque a pessoa não é dona da terra, que eu sei, a terra fala que é da TerraCap, e essa pessoa coloca todos os moradores na justiça, todos os moradores daqui já perdeu algo para essa família, foi massacrado. Vocês sabem o que é o massacre dessas famílias? Desde 2009 que eu sofro com processo na justiça por essa família. Então, o que eu quero saber se essa família foi indenizada, que se chama Adelino e Maria Aparecida. E hoje o dono dos processos é dona Andréia, que massacra as pessoas aqui na justiça, dizendo que ela é dona e ela cobra a terra toda. As 49 hectares, dizendo que é dela, e os moradores sofrendo na justiça. É isso que eu quero saber, e agradeço a minha oportunidade.
Bom, por se tratar de uma questão específica de uma área jurídica, né, deputado, eu não vou ter condições agora de fornecer essa informação, porque está dentro da diretoria jurídica, o processo ele é dinâmico, né, eu não tenho condições agora de analisar especificamente, até porque me parece que é uma demanda envolvendo terceiros. Pelo que eu entendi, é da senhora Aparecida com terceiros. Então, a princípio, eu não tenho condições agora de me manifestar a respeito. Aquela questão jurídica. O proprietário legal, eu estou fazendo aqui só uma análise superficial, não conheço o processo. O proprietário legal dessa terra é quem? A Terra Cap. Ela é quem tem o direito sobre essa terra. Então, não conheço o processo, estou deixando claro. A pessoa que está entrando na ela tinha também uma espécie de concessão do governo, que é da época da zoobotânica, que nem existe mais e que juridicamente foi considerado pessoa, como é que eu posso classificar? Pessoa não existente. Então, como a Fábio, aqueles processos que foram de concessão que foram feitos pela Fundação Zoobotânica, eles sequer têm fundamentação jurídica hoje. Então, não vamos entrar no detalhe. Levem suas vidas, esse processo é moroso e longo, e no final das contas ela vai ter que se acertar, a requerente, a pessoa que entrou na justiça, ela não vai ter que acertar com vocês, ela vai ter que acertar com quem? Com o governo do Distrito Federal, por meio da Terra Cap. Ou seja, ela está acionando a pessoa errada na justiça. Ela tem que acionar o Distrito Federal e não vocês. Só que vocês entendem como é que são as pessoas. Elas querem atacar aquele que, teoricamente, é mais fraco, gerar insegurança e tudo mais. Tá bom? Apenas complementando aqui, a Florisvalda colocou muito bem, o próprio Wellington havia colocado no início da fala dele sobre isso. Nós temos duas ações, não é só uma, viu, Flávio? Tem duas ações, a da Dona Maria Aparecida, vamos assim chamar, esse nome aparece já há muitos anos. Ela não é a proprietária da terra, eles estão alegando uma posse. Existe um princípio da Constituição que não há direito de posse em terra pública. O Estado pode reconhecer legitimamente quem está ou não está, a partir de como usa a terra. Agora, eu quero destacar aqui, doutora Fabiana, a Defensoria Pública abraçou a defesa deles, foi mais ou menos, se não me falha a memória, foi o doutor Rodrigo. Ele fez a defesa deles. O que não ocorreu é que surgiram pessoas posteriormente à data e que, consequentemente, não tinha a cobertura da defesa da Defensoria. Então, teria que atualizar o nome de todos. Então, creio que vale a pena uma reunião preliminar antes dessas tratativas, lá da Defensoria Pública com a Procuradoria da Terra Cap, naturalmente promovido pela COTER, né? E aí clarearia juridicamente essa matéria, para que, então, eu acredito, não sei a cronologia do processo, dar desdobramento a esse cadastramento e a possível regularização de cada um dos que estão aqui. Então, eu quero agradecer, acho que foi muito oportuno essa pergunta, porque ela pontua a questão jurídica em curso que precisa ser aprofundada, doutora Fabiana, para clarear e deixar eles tranquilos. Como ela fala, eles foram massacrados, ou seja, humilhados, constrangidos. Então, tem que ser enfrentado esse debate, até para dizer, Dona Maria Aparecida, o seu direito se limita a esse espaço onde a senhora planta. Então, essas coisas, eu acho que essa audiência tem essa finalidade. Acho que é importante isso, porque aqui, querendo ou não, é a presença do governo do Distrito Federal. Só a título de complementação, qual é o tipo de ação que nós estamos adotando agora? Tem um dos grandes problemas mesmo são as ações reivindicatórias, muitas delas promovidas por terceiros, em desfavor da Terra Cap, dos ocupantes, mas também da própria Terra Cap.
resguardando o patrimônio público. Por isso, eu falo que é importante entrar com o processo de regularização, porque, muitas vezes, a diretoria jurídica nos consulta se nós temos interesse ou não em efetivar aquela reintegração de posse. Se a coordenadoria jurídica nos consulta e não tem processo de regularização, é um cenário prejudicial para o ocupante. Então, é muito importante que entrem com o processo de regularização, porque nesses casos que tem processo de regularização, a gente pede que haja uma suspensão do processo judicial ou que aguarde para ingressar com uma eventual reintegração de posse até que o processo administrativo ele seja analisado. E a gente pede prioridade na análise desses processos. Convidamos para fazer uso da palavra a senhora Eliene de Jesus. Bom dia a todos. Eu fico muito feliz pela oportunidade de ter vindo, vocês terem comparecido aqui. Então, umas duas perguntas. Aqui, 50% das pessoas que estão aqui não tem cadastro nenhum, porque já está 3 governos que não aparecem aqui. Então, nós estamos querendo saber como é que vai fazer nós, que tem 50% que não tem o nome na lista do governo. Estamos aqui, vivemos daqui e não tem retorno do governo. O governo não apareceu aqui. Já tem 3 governos com esse já terminando o mandato e não apareceu. É a primeira vez que está vindo um governo desde os anos que eu estou aqui. Então, eu estou querendo saber. E eu quero saber sobre o edital que falaram que a nova lei, quem tinha feito cadastro no INCA, que era para passar, para fazer os edital. Eu fiz 2 edital, passei nos 2 edital e até agora nada. Vetaram edital, vetaram tudo. Então, eu estou querendo saber como é que vocês vão fazer na situação nossa, que a maioria não tem 2 hectares de terra dos moradores daqui. Porque, quando foi começado que o deputado Zinardi veio e fez as inscrições dos povos, era 22 chacras que estava certo no governo para entregar 2,20. Hoje tem mais ou menos mais 60 pessoas que estão aqui, que fizeram o levantamento total das 2 chacras, que é da 3 e da 4. E nós estamos aqui, todo mundo apreensivo, quem é mãe de família, que tem 2 filhos, que está subindo aqui todo dia, e não sabe a situação nossa. É essa a pergunta desses pessoal aqui para a secretaria. Eliene, a que cadastro você está se referindo? O cadastro, porque aqui... Que edital é esse? Eu participei quando a Viviane era secretária com... A Viviane era secretária com o Urbano. O governo fez uma nova lei, que foi do Hollenberg, para fazer os edital e passasse pelos edital que ganhava as terras. Foi nesse edital que Dona Áurea e o seu Zé Pereira ganhou. Que não foi o caso aqui, que era para a gente, todo mundo fazer inscrição e não fomos feitos. E aí foi pelas beiradas, e aí agora esses edital não está valendo. Eu participei, fiz do edital, 10 de junho, está aqui meus papéis. Passei no 23. Agradeci a Deus, eu acredito ainda no poder de Deus, porque esse edital está aqui. Eu trouxe o papel. Eu trouxe o papel, está aí o edital. Na minha pontuação. O Hollenberg, no último dia de ele sair, ele vetou, que era para ter entregado as terras. Entendeu? E eu estou querendo saber a situação hoje, que a maioria, mais de 50%, que está aqui agora não tem cadastro nenhum, nem sabe de nada. Eliene, vamos lá. Primeiro, a sua primeira pergunta é referente às 50%, mais ou menos, de pessoas que não têm ainda, ou seja,
doutora Fabiana acabou de dizer que a gente vai tentar montar uma força-tarefa junto à Secretaria de Agricultura para fazer um novo cadastramento, para que o governo tenha a ideia real de quantas famílias de fato estão aqui, até porque sem iniciar o processo de regularização, sem pedir o processo, não tem direito a absolutamente nada, porque para o governo vocês não existem. Então, ou seja, vai tentar fazer uma força-tarefa, que a gente vai tentar, a gente não faz nada, que a gente tenta, que a gente vai tentar fazer no 804, e aí vai ser a hora. Eu me comprometo, viu, dona Edileuza, que assim que definir, eu vou fazer uma reunião, eu, Fabiana, e o secretário, e o Vasni, porque aí, a senhora já tem isso, mas eu faço questão de fazer novamente, junto até com a administração, no dia tal vai ter o recadastramento. Aí eu vou vir aqui entregar para a senhora, na mão, precisa do documento A, B, C, D, E. Nós vamos fazer isso um mês antes, para que as pessoas depois não tenham a desculpa de que não sabiam e que não tem tempo. E aí, quem não tiver documento, eu não posso ficar fazendo também o trabalho dos outros. A gente ajuda é filho, né? A gente é grande, não. Então, cada um vai ter que ter a sua responsabilidade também. Em relação... Ficou clara essa situação? Ou? Então, vai ter esse recado. Queremos. É o que a gente que está aqui. Lembrando que a gente não faz. Tá? Eu sei. A gente tenta, porque senão eu vou estar mentindo aqui, porque não depende de mim. Depende dos órgãos do governo. Mas vocês já viram que a Fabiana tem o maior interesse em nos ajudar, e eu estou pedindo que ela abrace essa causa aqui como uma causa dela. Em relação a essa história do edital, que eu não conheço, é de outro governo. Alguma coisa, Fabiana? Eu acredito que a dona Eliane está se referindo ao PRAT, que é o Programa de Assentamento dos Trabalhadores Rurais. Que nós temos dois cenários, deputado. Tem o cenário de assentados, que são as pessoas que querem a regularização por meio do programa de assentamento, só que muitos dos ocupantes aqui da área, eles entraram com o processo de regularização junto à secretaria para regularizar como produtor rural e não como assentamento. Então, dona Edileuza, esse assunto, por se tratar de um assunto de outra subsecretaria que é relacionado ao assunto do PRAT, eu sugiro que, se a senhora não tiver ainda com o processo de regularização... Não estou. Daqui eu não tenho nada. Eu já tenho aqui 7 anos, comprovado, mas daqui eu não tenho nada, porque eu venho do 10 de junho, briga de Zé Maro e dona Conceição, que eles fizeram, ganharam as 35 chacras, teve o churrasco a noite todinha, lá no 10 de junho. Dona Eliane, vamos tentar aqui dar praticidade para essa discussão. Pois é. Essa questão da senhora, nós vamos fazer o levantamento pontualmente na nossa próxima reunião, e aí a gente vai conseguir dar uma orientação melhor para a senhora. Eu preciso saber a localização, como é que a senhora está cadastrada ou não, e aí a gente trata do assunto específico da sua chácara numa reunião, num atendimento técnico. Tá eu bom? nem moro em chácara dizer que é minha. O rapaz, o russo, me cedeu um pedaço porque... Dona Eliane, vamos combinar, então, que o assunto da senhora nós vamos tratar com a dona Edileuza. A gente marca num próximo horário para o atendimento, e aí a gente trata especificamente. Tá bom. É porque aqui é impossível a gente pegar a demanda individual de cada um e, numa audiência pública, tratar especificamente. Mas nós já nos comprometemos em fazer uma reunião posteriormente para analisar pontualmente os processos, tá bom? Eu agradeço a participação da senhora. Lembrando, gente, que tem casos específicos que não dá para a gente tratar aqui na coletividade. Aí esses têm que ser analisados individualmente, tá bom? Mas como isso é uma audiência pública para ouvir o público, a gente tem que ouvir todos e todos os lados, tá bom? Convidamos para fazer uso da palavra a senhora Andréia Pinto. Bom dia, eu me chamo Andréia. Sou filha da Maria Aparecida Pinto, do seu Adelino. Fabiana já me conhece, o doutor Vasni também conhece a minha mãe, frequentava a nossa casa, né? O deputado eu conheci agora. Então, nós somos muito atacados por um processo que nós entramos aqui. Sou nascida e criada aqui desde 83. Minha mãe fez um erro de vender para uma pessoa que grilou a terra. Então, foi o único erro que ela cometeu. Tem muitas pessoas aqui hoje, que eu venho fazendo denúncia desde 2002,
que entraram aqui sem documento, lotearam. Eu tenho como provar todos os protocolos de loteamento aqui dentro. Hoje, estão querendo requerer a área. Tem muitos que são merecedores, sim, porque venderam casas, foram enganados por grileiros. Então, nós não temos nada a ver com isso. O processo da minha mãe foi arquivado? Foi, sim, em 2009. Foi arquivado. Só que eu, como sou a herdeira legítima dela, com os meus irmãos, nós temos direitos. Então, fui atrás dos meus direitos. Então, perante a secretaria, eles me deram, não sei se vocês têm a ciente, a Fabiana sabe, nós temos a autorização de regularizar 44 hectares aqui dentro, sendo que Devani Lopes tem direito a 7 hectares, o Pedro a 2 hectares e eu o restante da área. Então, os demais, eu não sei o que o governo vai fazer, entendeu? Porque a minha parte hoje está dependendo da topografia. Eu tenho um documento, não está aqui comigo hoje, está com o advogado, que fala para a secretaria regularizar a minha situação, que é a topografia, que é o demarco que já foi sancionado. Foi dividido as partes requerentes da área. O restante, vocês estão fazendo promessa que eu não sei o que vocês vão conseguir cumprir, porque o órgão me deu assinado. Está aqui, ó, para prosseguir o meu processo. Então, eu queria fazer essa pergunta, doutora Fabiana. E outra, meu processo não está dizendo que eu sou dona da área, não. Meu processo hoje, entrei com reintegração de posse, declaro a minha posse, sou legítima, fui reconhecida, tenho como reconhecer minha posse, e a Terra Cap entrou contra nós hoje como a dona. Então, eu queria saber da doutora, porque eu já procurei a senhora várias vezes, não consigo ser atendida, o que será feito comigo. Porque até então aqui eu tenho visto promessas que vai ser regularizada a área inteira em glebas. E eu vou ficar como? Eu queria que a senhora respondesse isso para mim. Gente, só vamos nos... Isso é uma audiência pública e todo mundo tem o direito de falar. Vocês falaram e a dona Andréia também tem o direito de expor a situação dela. Dona Andréia, só me permita corrigi-la. Em nenhum momento aqui a gente usou a palavra promessa. Até porque essa palavra não existe no meu vocabulário, nem como indivíduo, muito menos como parlamentar. Nós somos representantes do povo, o povo demandou algo para nós como representantes, que intermedia, buscamos os órgãos de governo, e o que acontecer aqui não é promessa nem de deputado, nem de órgão de governo. É uma situação de política pública que o governo pode achar a forma adequada para assentar ou não. Então, só corrigindo, em nenhum momento aqui foi feita a palavra promessa, e vocês veem que eu estou enfatizando o tempo todo que nós vamos o quê? Tentar, porque eu não consigo nada. Eu tento, eu chamo os órgãos, a gente media a situação. Quanto à ação jurídica, e o bom da justiça é isso, porque um tem uma visão de que aquilo é justo para ele, que não é a visão do outro. E quem tem que aparar as arestas, quem tem que equilibrar, por isso que a justiça ali, ela tem uma venda no olho para não ser imparcial, e ela tem uma balança que é para buscar o quê? O equilíbrio, a justiça. Isso será competência da justiça e não nossa aqui. Está claro? Então, vamos deixar claro, em nenhum momento existe promessa, e se um dia eu falar assim, eu prometo isso para vocês, vocês nunca mais acreditem em mim. Porque esse tipo de promessa a gente não faz, nem eu e o deputado Vazim. Logo de cara aqui na abertura da audiência pública, eu falei que nós vamos falar com a verdade, com a franqueza. E a verdade é que existe um processo de regularização de vocês, não conheço o seu caso, eu disse aqui que eu não conheço o processo, mas existe junto aos órgãos de governo um processo de regularização dessa área para esses assentados. E essa foi a demanda que chegou até mim, e essa é a demanda que eu estou ouvindo. Audiência significa ouvir. Eu estou ouvindo o público. Andréia, eu tenho a responsabilidade de ser absolutamente honesto com você, no sentido que, em momento nenhum, você nem tinha chegado à reunião,
quando nós relatamos, e foi relatado, a existência de 2 processos, tanto da Dona Maria Aparecida, quanto também a do Ministério Público e, posteriormente, da Terracap. Então, isso não foi desconhecido. Em momento nenhum, alguém disse aqui que estaria entregando documento a esse ou aquele. Nós viemos aqui, só um minutinho, primeiro para retratar, analisar o problema e verificar, porque o direito de posse da terra, ele não existe em área pública. Ele existe um contrato que foi firmado, se assim o foi cumprido. Então, ninguém está aqui tirando o seu direito de herdeira, como também dos seus irmãos. Isso é uma matéria que, como eu disse também, há uma ação que está sendo defendida, eles, pela Defensoria Pública, né? Isso, então, vai ser tratado no fórum adequado. Em momento algum, desde que iniciou, desde os primeiros momentos que nós viemos aqui, o que eu sempre orientei, se você tivesse ouvido a minha fala, foi dialogar com as autoridades para saber o que é possível e o que não é possível, porque não é apenas a questão de dominialidade, tem a matéria ambiental também. O IBRAM está envolvido nesse processo. Então, a gente tem que ter absolutamente responsabilidade de poder dar o tratamento junto às autoridades, ouvindo todos os atores do processo, inclusive vocês, entendeu? Nós não viemos aqui para estabelecer guerra com vocês, com esse ou com aquele. Viemos aqui para ver o horizonte e as possibilidades. Nós vamos continuar agindo, respeitando a história de vocês e respeitando a história deles. Andréia, nós já tivemos a oportunidade, logo no início da COTER, eu fiz o atendimento, né, atendi você e seu pai, mas como nós tratamos aqui anteriormente, a gente não vai discutir processos específicos aqui, até em respeito a todos os participantes. Como se trata de uma ação também que está judicializada, eu acredito que, como já está sobre o crivo do judiciário, o melhor vai ser feito, né? Com certeza teremos uma decisão com justiça. O que nós realmente falamos aqui, nós vamos analisar pontualmente todos os processos. Eu acredito, sim, que a gente consiga avançar nisso e gostaria de parabenizá-la pela coragem de vir, expor a sua situação e parabenizar a todos pelo respeito também, porque cada um aqui está defendendo o seu direito. E aqui não tem o certo e o errado, pelo menos nesse momento. A gente vai tentar trazer uma solução jurídica, trazer uma solução em processo administrativo, porque não vai adiantar. Se ficar guerreando de um lado, guerreando do outro, a gente não vai avançar. Então, vamos tentar buscar o senso comum, buscar o apoio mesmo do governo, o de vocês também, que eu acredito que a gente vai conseguir, sim, trazer uma solução justa e avançar no processo de regularização de toda a comunidade. Gente, segundo o cerimonial, não tem mais ninguém inscrito para falar, então eu gostaria que... Quem mais? Dona Edileuza ainda quer falar, né? Por favor, dona Edileuza. Pessoal, é o seguinte, aqui todos estão no mesmo barco. O que a gente está querendo é o que os órgãos, em 2011, fez para nós, nos apoiou. Não estou tirando direito de André, não estou tirando direito de Pedro, que já vendeu. Não estou tirando direito do Devani, que é um funcionário do GDF. Eu estou tentando defender a todos. Se ele pode, os outros podem. Você está entendendo? Não é o camarada chegar, ficar mandando recado, dizer, arranca o que você plantou porque eu vou arrancar. Você não pode plantar porque não vai ficar. Não vou por quê? A terra, quem pode decidir é o governo. Quanto o que a Eliane falou do edital, foi o seguinte, foi uma irresponsabilidade de Áurea e Zé Pereira.
porque a secretaria pediu para que avisassem todos para que fossem fazer o cadastramento, que dizem que a área ambiental não ia ficar. Então, ela não avisou ninguém, que eu acho que foi uma covardia, mas isso tinha acontecido comigo. Então, o que eu quero no momento é o seguinte, é que os órgãos vejam para nós. Eu queria que a secretaria tivesse vindo, porque ficou marcado no dia 2 de dezembro, essa reunião. Estava eu, o senhor Manel, e os meus parceiros, que estão nos ajudando. Eu falei, então, o que é que vamos fazer? Nós vamos ter que chamar o Ministério Público para poder ajudar? Como a Florismar fez a pergunta do se pagou ou não pagou. Essa pergunta, ela está no ar em Deus de 2019. A gente estava com o administrador e o deputado Rony. A secretaria nunca deu essa resposta. 25 de outubro, estava eu, o senhor Manel, Florismar, eu não sei mais nem quem era. Nós viemos discutindo de lá para cá, por que eu não fiz essa pergunta? Eu já estou cansada de caminhar para a reunião para saber. Então, não funcionou. Então, fui, falei o que era necessário. Pergunte, Dona Edileuza, todo mundo. concluir, dona Edileuza. Conclua, por favor, para a gente não alongar muito. Porque aí o único objetivo que eu tenho, que eu quero aqui, é que o pessoal, eu sempre falo, gente, quem quer roça tem que plantar. Gente, quem quer roça tem que trabalhar, tem que morar. Não é ficar de braço cruzado ou esperando que as coisas aconteçam. Corra, caminha, anda. Estou aqui. A gente fala numa associação, eles brigam. Já morreu uma cooperativa, já morreu uma associação, e essa, pelo jeito, não vai caminhar, porque é um caso. Parece que eles falam em união, mas ninguém quer ser unido. Ninguém quer caminhar como é preciso, não é porque queira. Olha, eu vou... Deus de já, eu sei que o tempo já está passado. Falei com o secretário também a respeito do meio ambiente, porque a briga do governo diz que é para cuidar das nascentes. Mas as nossas nascentes aqui acabou. Acabou, porque o grande chega, que tem dinheiro, vai lá e fura um poço artesiano. Esse ano eu fiquei 3 meses sem água na minha mina. Isso aqui, ó, morreu tudinho a plantação de milho e feijão, porque eu trabalho, né? Então, assim, eu queria que os órgãos, o IBRAM, vissem esse lado também, porque ali tem mina, para ali tem, eu tinha aqui, ó, e acabou, eu cuido dela, e vou fazer o quê? Então, eu tenho falado para o pessoal, gente, a regularização vai vir. A máscara. A regularização vai vir, a água vai vir. Vamos cuidar das nossas minas, porque não tem como morar numa roça, criar um porco, criar uma galinha, uma vaca, uma horta, uma plantação sem ter água. Vai aguentar relógio da CAESB? Então, vamos se assegurar nas nossas minas? Porque nós até agora vivemos, e nossos filhos, e nossos netos, e os bisnetos, e a continuação do mundo. Então, é preciso que os órgãos, o IBRAM, veja, né? Eu quero agradecer Deus de já a todos que aqui compareceu. Como eu esqueci de fazer outra pergunta, mas depois eu faço para você lá mesmo, tá bom? Eu agradeço a todo mundo, vocês me desculpem alguma coisa, mas não é só dizer caminhar e estar unido, não. Para estar unido, tem que estar unido. Para correr atrás, temos que correr atrás, tá bom? Porque não é fácil, não é brincadeira, falar é fácil e fazer é difícil, tá bom? Depois que encerrarmos, eu tentei fazer um almoço comunitário, eu pedi a todos que cada um trouxesse ajudasse com o nosso café da manhã. Teve uns que trouxe, outros que não pôde trazer, mas o que eu pude fazer e alguém trouxe, está aqui, tá bom? Eu agradeço. Gente, para encerrar aqui, o tempo já está correndo, e aí eu vou fazer uma pequena síntese. Primeiro, a doutora Fabiana vai me corrigir caso eu fale algo aqui que não foi dito. Então, ela é a diretora da COTER,
A coordenação de terras rurais é quem cuida desse processo de regularização. E ela diz que já está avançado um termo de cessão da TerraCap para a Secretaria de Agricultura. Esse é o primeiro passo para qualquer coisa acontecer aqui. Porque a Secretaria de Agricultura simplesmente não pode regularizar o que ela não tem responsabilidade. Mas esse termo já está adiantado, ela disse, e falta ali os detalhes finais. Segundo, nada pode ser feito aqui em processo de regularização em virtude da questão ambiental que envolve o IBRAM. Na última reunião que nós estivemos, é preciso fazer aqui um estudo da fauna. Qual é o bicho que tem aqui, a lagartixa que tem aqui, o mosquito que tem aqui. Isso não é exigência do IBRAM, é exigência da lei. E se o IBRAM deixar a coisa aqui acontecer sem fazer esse estudo, é a presidente do IBRAM que vai responder na justiça. A TerraCap já disponibilizou um recurso para o IBRAM para que esse estudo seja feito. Procede, Fabiana? Nós estamos no processo de transferência desse recurso. Ou seja, a TerraCap, que é rica, tem grana, a TerraCap vai repassar essa grana para o IBRAM, que não é rico. E aí precisa dessa grana. E um estudo desse é um estudo caro e demorado. Eu sou da área ambiental e eu conheço muito bem isso. Terceira coisa aqui que foi falado, que a Secretaria de Agricultura e a Secretaria e a TerraCap estão com uma força-tarefa para acelerar esse processo. Só que essa força-tarefa, por conta ainda até da Secretaria de Agricultura, que não está aqui presente, não tá uma força, ela está fraquinha, está uma fraca tarefa, por enquanto. Ou seja, tem que agir com mais celeridade, e aí eu vou pedir uma reunião com o secretário de Agricultura, junto com a Fabiana, para exigir, olha, se vai fazer, faz, se não vai, deixa quieto, porque eu não gosto de ficar gastando minha energia, não. Eu gosto de vai fazer, faz, então está aqui. Eu não gosto de ficar perdendo tempo e muito menos criando falsa esperança nas pessoas, não, até porque eu tenho mais o que fazer. Eu gosto de gente de ação. Tá, essa é a parte da Fabiana. Agora aqui, o que compete a vocês? Aqui ninguém é menino, e ninguém tem que, e a dona Edileuza também, mesmo sendo presidente da associação, ela não é mãe de vocês, não tem responsabilidade de estar criando vocês, não. Então, qual é a parte de vocês aqui? Se a gente montar esse novo recadastramento e tudo mais. Primeiro, caso ali da LN. Quem ainda não deu início ao processo de regularização, primeira coisinha, você e todos que não têm nada, e a sala do produtor lá na Secretaria de Agricultura e dá entrada no processo de regularização. Ponto. Esse é o primeiro passo. Não, não tem só não. Escute. Não. Não, lá... Eliane, escute. Lembra? Deus deu uma boca e 2 ouvidos. Vamos ouvir. A senhora disse que não tem nenhum cadastro. É a hora de ter. A senhora já tem a documentação. Vá lá atende todo dia, não é, Fabiana? Sala do produtor na Secretaria de Agricultura. Esse é o seu primeiro passo. Essa é a sua responsabilidade, se a senhora quer iniciar o processo. E todos os outros que estão na mesma situação. Só estou aqui repetindo o que foi falado. Não sou eu quem estou dizendo, estou repetindo. Segundo ponto. Se a gente conseguir marcar aqui no 804, esse dia para a gente reunir e fazer esse recadastramento geral e tudo, vamos avisar com bastante antecedência. Se, nós não estamos falando que vamos fazer, porque não depende só de nós. Então, eu vou avisar com muita antecedência, o deputado Vazinho e Fabiano, vamos avisar a Edileuza, que vai comunicar vocês. Vocês devem ter um grupo de WhatsApp, botam um cartaz ali na rua, se virem. Essa é a regra. A partir dessa, quando for avisado, começar a reunir os documentos para entrar com o cadastro. E aqueles que foram negados, entrar com o recurso. E aí, eu vou ter a preocupação como professor, e conheço menino, vou falar assim, ó, é preciso A, identidade, B, C, conta de luz, D, fotografia, filme, aniversário do Joãozinho no meio da chácara, porque acaba que tudo funciona como documento. Tudo funciona como prova. Então, a gente vai dizer que documentos vocês precisam reunir para fazer ou esse cadastramento ou entrar com esse recurso de cadastramento. Tudo bem? E, por fim, quando rolar esse novo... se a gente fizesse esse novo recadastramento, aí, de posse dessa lista de pessoas que estão nessa labuta, ir até a Defensoria Pública, procurar o defensor responsável
para que ele agregue ou veja, para que o defensor veja se é possível agregar o processo em que ele já está inserido essas novas pessoas. Porque, lembra, na Defensoria Pública, apenas os mais antigos estão lá. O defensor fazendo a defesa na ação contrária à ação aqui da Andréia, e cada um vai fazer. Então, com esse novo cadastramento, a associação vai procurar o defensor público para ver se é possível agregar mais pessoas nessa labuta. E aí, claro, com toda a comprovação e tudo, o defensor é sempre uma pessoa muito responsável e vai exigir toda a documentação de que vocês já estão assentados aqui há algum tempo. Ficou claro as ações, gente? Vocês viram que aqui ninguém está assumindo nada concreto com vocês. A gente vai o quê? Tentar. Eu tenho boa vontade, a Fabiana tem boa vontade, Edileuza, o Vasni. Infelizmente, eu não posso falar pela Secretaria de Agricultura que está aqui, mas acredito que eles terão boa vontade. Então, busca um caminho aqui. Nunca vejam a Andréia como uma inimiga, ela está defendendo o direito dela, e isso é natural, e, no final das contas, é o judiciário quem vai determinar quem é que tem razão ou não nisso aqui. Certamente não serei eu, porque eu não tenho essa competência. Vazio. Eu tinha comentado, doutora Fabiana, que a COTER poderia tomar a iniciativa de fazer uma avaliação do quadro das ações jurídicas que tem, que estágio estão, que compromissos estão estabelecidos, e aí envolvendo a Defensoria Pública, a Procuradoria da Terracap, né? Enfim, vocês e alguém da própria Secretaria da Agricultura, para ter um panorama lúcido, objetivo, sobre direitos e deveres, para que, então, todos se sintam seguros e até mesmo que tipo de eventuais negociações serão necessárias. Eu queria deixar essa sugestão para a COTER desenvolver isso. Eu me coloco à disposição, se for útil nesse processo. Muito obrigado. Bom, não, depois então, que a senhora faz diretamente para que a gente. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, colocar aqui à disposição. Eu acho que todos puderam ver que a COTER ela veio com muita vontade de trabalhar, de ajudar a população mesmo. É uma determinação do nosso governo. Então, agradecer, parabenizar também ao deputado Reginaldo Veras pela iniciativa, ao deputado Wasni, também a administração aqui representada pelo Vanderlei, agradecer a todos os presentes e espero, gente, que a gente consiga, assim, avançar. E só uma última colocação, como a dona Eliene colocou, que ninguém nunca veio aqui. Gente, é preciso que vocês compareçam à Secretaria de Agricultura. Não, o Estado ele não tem condições de vir porta a porta. O que nós vamos propor aqui, uma força-tarefa, é uma ação integrada a título de colaboração, mas é preciso que vocês diligenciem, que vocês, como eu disse antes, não é uma ação só do governo. O governo dá os requisitos ali para instituir uma política de regularização. Vocês precisam comparecer ao órgão, precisam trazer a documentação adequada. Como o deputado Reginaldo colocou, tem a tarefinha de casa aqui para todos. Ok? Muito obrigada. Gente, estamos encerrando aqui. Primeiro... Não, por favor, Wellington. É porque a gente tem time. Só de regularização. Só para esclarecer aqui, deixar bem claro... Usa o microfone. Vem aqui, Wellington. 30 segundos, vamos lá. Não vai mais que isso. Só para esclarecer que o processo de regularização ele termina com a assinatura do contrato. Não é com um breve deferimento. A legislação mudou. Como a nossa representante da Terracap disse. Wellington, bote a máscara, por favor. Depois de 2016, corremos atrás e foi mudada essa legislação. Então, nos atende sim, atende a maioria. E eu faço o compromisso com todos os moradores da Chácara 4. Só vou parar quando todos tiverem a sua regularização das devidas chácaras com os 2 hectares, porque é questão de justiça. Houve uma mudança só quando se assina o contrato que o processo findou. Então, um breve indeferimento aos que tiveram, apresentando novas provas, o processo anda normalmente e é deferido. É só para trazer essa clareza no raciocínio.
Agradeço a oportunidade. Obrigado, Wellington. Então, gente, primeiro, agradecer aqui ao pessoal do cerimonial, ao pessoal da Polícia Legislativa, o pessoal da TV Distrital, são muito competentes. Eles se deslocaram lá cedinho, registrar a presença do Divino. Eles saem cedo para estar aqui, vocês viram que eles chegam primeiro do que todo mundo. Então, gente, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Uma salva de palmas aqui para os servidores da Câmara, gente. Obrigado, Vasni, por sempre me ensinar. O Vasni é o meu mestre, ele fica constrangido quando eu falo isso, gente. Mas eu falei, quando eu entrei na Câmara Legislativa, eu falei assim, quando eu crescer, eu quero ser igual ao senhor. E pouco a pouco eu estou aprendendo, ele me ajuda muito. Essa aqui é a verdade. Muito obrigado, manda lá um abraço para o Carlos. Melhoras para a mãe dele, né? Estou aqui na torcida. Obrigado, Fabiana, sempre muito competente, sou fã dessa menina e eu tenho certeza que ela vai, junto comigo e o Vasni, abraçar essa causa aqui para a gente tentar dar celeridade. Parabéns para vocês que vieram aqui se fazer representar, reivindicar os seus direitos. Isso é exercer cidadania. Quando a gente fala que o cara é cidadão, é isso. É vir junto aos órgãos de governo e cobrar. O deputado não faz nada, a gente só é representante. A gente só representa. Os meus eleitores me deram esse direito e eu estou aqui representando vocês junto aos órgãos do governo. Lembra que eu não sou do governo, ao contrário, eu sou oposição ao governador Ibanez e a Fabiana está aqui como representante do governo. Apesar de ser oposição, isso não existe. Tanto eu, na minha forma de ser opositor, quanto ela como representante do governo, a gente busca o que é melhor para a sociedade dentro de um quadro daquilo que a gente julga ser justo e dentro da lei. A gente não inventa, aqui não tem político dando jeitinho, é dentro da lei. Se não for dentro da lei, a gente não atua. Está claro isso? No mais, infelizmente, não deu tempo de fazer o almoço, mas eu vou vir aqui outro dia almoçar. Disso eu não abro mão, não, tá entendendo? Na próxima. E agora, vamos para o lanche. Declaro encerrada a presente audiência pública feita pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Vamos lanchar e, em seguida, vamos todos em paz e o Senhor nos acompanhe.